Shalom, shalom, dia bendito em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa ministrar o teu coração, enchendo o teu coração mesmo de paz em nome de Jesus. Meus amados, hoje eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, dentro desse texto hoje eu quero falar algo. E eu quero dizer, nós não podemos dialogar com o pecado. Se você for ler do verso 1 até o verso 5, você vai ver que começou um diálogo entre a serpente e a mulher. Ela só vendo no sentido de examinar, de observar, de ter uma inspeção, ela só percebeu tudo isso por causa do diálogo com o pecado. E muitas vezes nós começamos a dialogar com o pecado e não fugimos do pecado. E quando nós começamos a dialogar com o pecado, nós vamos começar a examinar melhor, nós vamos começar a observar melhor aquilo que nós nem deveríamos estar perto, aquilo que nós deveríamos ter fugido bem antes. Mas se nós começamos a dialogar, logo nós vamos começar a observar, a ver, porque o texto diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, porque ela já tinha visto essa árvore, ela já tinha passado perto dessa árvore várias vezes, mas ela olhou diferente por causa do diálogo que ela teve com a serpente. O diálogo começou a mexer com ela. E em nome de Jesus, queridos, nós não podemos dialogar com o pecado de forma alguma. Nós precisamos correr, fugir do pecado. Porque se o diálogo começa a existir, vai começar a mexer na nossa alma, nas nossas emoções, e de repente a gente começa a observar aquilo que não deveríamos observar. Então ela viu, mas viu diferente, olhou diferente. E assim, queridos, em todos os setores da nossa vida, de repente você começa a dialogar com uma pessoa que quer que você roube algo, coisa pouca, mas é roubo. Talvez você vai começar a dialogar com uma pessoa que quer que você adultere, uma pessoa que quer adulterar com você se você é casado. Um jovem, de repente uma menina vai começar a conversar com você e vai despertar em você aquilo que não era para ter despertado se você fugisse no começo. Muitas conversas de WhatsApp que poderia ter sido evitada, não foi evitada, despertou algumas coisas. Então tudo começa com um diálogo, e nós não podemos dialogar com o pecado, porque o pecado ele vai fazer a gente observar aquilo que passamos sempre perto, mas nunca tinha olhado do jeito que havíamos olhado quando começamos a dialogar. Então a mulher, ela viu que aquela árvore era boa para se comer, sendo que ela já tinha passado perto dela muitas vezes. Olha só, agradável aos olhos. Aquilo que não chamava a atenção dela, começou a chamar a atenção, porque ela começou a dialogar com a serpente, com quem não tinha que dialogar com o pecado. Então aquilo começou a se mostrar agradável a ela, agradável aos olhos dela, porque ela começou um diálogo. E olha só, desejável para dar entendimento, ela desejou. Então o que acontece? Para despertar o desejo, começa com o diálogo, e depois do diálogo a gente vai ver de forma diferente, seja o que for o pecado, seja o que for aquilo que você está tentando se livrar, você vai começar a ver diferente. Quando você olha diferente, aquilo vai começar a te agradar. Então vem o desejo, que aí nós podemos chamar que é a concupiscência da carne. Aí vem o desejo, e depois do desejo pega e toma para si aquilo que foi desejado. Então há uma sequência, e Satanás desde o princípio sabe que essa é a fórmula dele enganar o ser humano. Começa com um diálogo, e nós não podemos dialogar com o pecado em nome de Jesus. Queridos, falando aos casados, homens e mulheres, não dialoga com o pecado. Se perceber alguma coisa, fuja. Jovem, não dialoga com o pecado. Percebeu? Fuja. Você que está tentando se livrar de algum vício,
Não dialoga com o pecado, você não vai suportar. Fuja, porque senão vai te chamar a atenção, vai te agradar, e depois que você desejou, é o próximo passo para que você possa cair no pecado. Porque o salário do pecado é a morte, então houve ali a morte espiritual de Adão e Eva por causa de um diálogo. Então nós não podemos dialogar com o pecado. Nós precisamos fugir de qualquer coisa. Conversas de roda que começou a destoar daquilo que é a sua fé, fuja. Você não precisa ser mal educado nem mal educada, mas fuja. Não aceite, não ouça, porque nós somos seres humanos e essas coisas mexem com a gente. Porque senão a gente vai começar a procurar coisa onde não precisa ser procurada. E o diálogo com o pecado, ele afeta o nosso ser até fazer a gente desejar aquilo. E nós não precisamos desejar. E que o Espírito Santo te ajude a fugir de todo o diálogo que é pecaminoso, em nome de Jesus.